não temos a cidade. E aí é que eu chego nisso que eu estou falando. Os edifícios hoje estão voltados muito em si próprios, e se eles não conversam com o entorno, eles não estão conversando com si próprios, né? Ou seja, que é o vizinho, que é o entorno, que é a isolação, mais do que nunca, a questão do meio ambiente todo. Então, para mim, esse é o ponto crucial, né? Esse é o ponto crucial, pensar o edifício enquanto cidade. O edifício é uma parte, a parte que se relaciona com o entorno, esse entorno vai fazer um todo, e esse todo é a arquitetura. Por isso não se dissocia a arquitetura e o urbanismo, né? Que, aliás, tem uma faculdade de urbanismo na Bahia que venderam essa faculdade, tem 5 anos, essa faculdade, mais de 100 ingressos, com o título de urbanistas. Eles estão brigando para pôr no calmo a diferença e ou urbanismo. E não existe isso, não se dissocia a arquitetura do urbanismo, porque são coisas coladas. Não se pensa o edifício sem a cidade, e nem a cidade sem o edifício, né? Alberto já falava isso e tudo mais. Bom, para finalizar, eu gostaria também de noticiar, a gente teve vários produtos, digamos, do IAB na nossa gestão, mas poderia dizer que o maior legado nosso foi a gente ter conquistado uma parceria e, sobretudo, um diálogo muito forte com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, em 2006, já que falávamos de Copa, tinha a Copa da Alemanha. Teve a Copa da Cultura, que o Brasil levou a cultura brasileira para a Alemanha. Foi o ano que o Paulo Mendes ganhou o Pritzker. E, pasmem, a arquitetura não estava na Copa da Cultura. Então, em 2009, em dezembro de 2009, o Ministério da Cultura declarou a arquitetura como interesse do governo federal, né? Por interesse de Estado. O que nós podemos ver no Congresso em Portugal, que não é novidade, porque lá eles estavam tratando a arquitetura como cultura, e o Estado europeu trata a arquitetura como cultura, né? Mas isso surgiu a partir de uma conversa que nós tivemos lá em Brasília, como nos apresentamos, batemos na porta e disse: olha, somos IAB, fazemos isso. Poxa, são convergentes as agendas. Quero um seminário sobre arquitetura e cultura que teve em maio, agora em Brasília. Pensamos a arquitetura com cultura e colocamos e cidadania, porque a arquitetura com cultura gera cidadania, né? A instalação do espaço da arquitetura não é forma, é a questão do vazio, né? Você ocupar esse vazio. Nós podemos fazer arquitetura porque existe algo para ser complementado, algo para ser trabalhado. E na hora que nós colocamos esse limite, que tem a sua importância, né, que tem a sua pregnância na matéria, nós colocamos o limite de ação dos indivíduos nesse vazio. E aí nós instalamos o que? Território. E na hora que nós instalamos território, nós colocamos o que? O exercício, digamos, de atuação dos indivíduos, ou seja, de cidadania. Não sei se vocês me entendem, mas isso aí tem uma importância que foi entendida extrema pelo Ministério da Cultura. Então nós temos hoje um diálogo muito forte. Ele nos apoiou no Congresso Brasileiro de Arquitetos, tivemos uma das mesas importantes lá, e eu acho que isso é uma conquista que a gente só tem a nos valorar assim, sobre esse fato. No mais, a arquitetura é muito complexa para a gente tratar de tantas coisas que são interessantes. A gente está aqui na escola, é sempre um prazer poder estar dialogando com esse momento agora, e aí nos corredores, nas salas. Eu acho que isso, se vocês continuarem com essa vontade, Giovanni, eu acho que vocês estão cumprindo um papel acadêmico fundamental. Não é vir aqui, tirar um título, mostrar para o pai, para a mãe, e sair e montar um escritorinho para atender, e de repente estou na casa cor e estou satisfeito com a imagem. Esse é o problema fundamental hoje. Não é sair na mídia que importa. Eu acho que fazer o trabalho consistente, vocês vão ser reconhecidos pro resto da vida. Não é só a imagem. A imagem é produto de uma outra coisa muito mais forte. Isso é arquitetura. É isso. Bom, igualmente eu agradeço ao Senegal, como urbanista, eu tenho ligações intrínsecas com esse centro acadêmico, já que eu nunca fui presidente do Senegal, aliás, eu fui presidente do negócio anterior que havia, que era o Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, e aí no final da minha gestão foi criado o centro acadêmico. E aí até eu esclareço o nome, fui eu que criei o nome do centro. Eu tinha passado as férias na Bahia, e tinha uma música lá que fez sucesso, que era Senegal. Aí eu voltei com a ideia de fazer um centro acadêmico que tivesse, até a gente deu uma forçada ali no nome
da instituição para poder caber o Senegal, por isso que tem um geral colocado no meio. Eu acho que deve ser um dos únicos centros acadêmicos do Brasil que tem um geral enfiado. É muito complicado você numa sigla enfiar um adjetivo. E aí foi então o Centro Estudantil Geral de Arquitetura e Urbanismo para poder caber na sigla Senegal. Inclusive é uma coisa muito engraçada, não sei se hoje tem isso aqui em Curitiba, mas tinha um consulado do Senegal aqui, a gente ia lá, em outras gestões, que fui secretário-geral, a gente ia lá pegar a bandeira do Senegal e colocava, distribuía a bandeira do país, assim, dados estatísticos. Daí nós tínhamos uma série de alunos que sabiam sobre a população do Senegal. Vamos dar uma palestra sobre o Senegal. E as pessoas imaginavam que fosse palestra desse tipo e era aula de geografia. Enfim, eu fico felicíssimo aí com a continuidade disso tudo. Essas gestões têm sido muito interessantes pela movimentação que eu tenho sentido aí, a gente ouve em sala. Parabéns para vocês todos aí. Eu acho que, inclusive, você falou da dificuldade de fazer um evento nessa época do ano. Na verdade, qualquer época é difícil, né? Algumas serão apenas mais lazarentas que outras, apenas uma escala de desgraças, mas sempre é complicado fazer eventos fora de aula, porque problemas existem sempre. A segunda questão, em relação ao que o João colocou aqui, só esclarecendo, então ele foi o presidente da direção nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, eu fui secretário-geral. E aí, durante 2 anos, a gestão terminou agora em maio, nós brigamos, uma vez por semana, quando ele estava no Brasil, assim, a gente brigava, viajava muito e tal, mas sempre que possível ele quebrava o pau ainda bem que o João foi presidente e eu fui apenas o secretário-geral, porque a minha visão era mais incendiária. Eu acho que seria muito daninho para o Instituto, se eu fosse o presidente e ele fosse o secretário, acabava o Instituto, porque ele sempre foi um sujeito mais político, tem que ser político mesmo, né? Pode acontecer, isso acontece muito, que alguns estudantes, alguns profissionais que estão se formando vão participar de um evento como esse, e de repente chega lá e puta, mas tem umas discussões lá que são meio infundadas, os caras ficam discutindo o sexo dos anjos. De fato, esse é um problema, mas é também um mérito dessas nossas instituições representativas, na medida em que todas são extremamente democráticas. A democracia impera de uma maneira absoluta. Então, há momentos em que, imagine que estejamos nós numa reunião com 100 pessoas, então a democracia permite que um sujeito chegue lá e faça uma ressalva e abra a discussão com um item secundário, e esse item seja desenvolvido e depois de muito tempo volte para o item principal. Na verdade, são parlamentos. Parlamentos, quando a gente fala em parlamento brasileiro, é a Câmara e o Senado. As pessoas falam. Por falar, cada um fala o que quiser. E às vezes, então, de fato, as discussões são lentas. Mas, nesse caso, é uma lentidão que é inerente. A única forma de não ser lenta a discussão seria se nós tivéssemos um ditador, dizendo se vai ser assim, 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 a arquitetura brasileira vai ser isso, os interesses dos arquitetos brasileiros vão ser isso. Isso não acontece. Então, às vezes é preciso compreender a dimensão que isso está acontecendo. Quer dizer, a democracia é um problema, a democracia é um mérito. Assim como a FENEA acontece muito tempo. É muito comum, né, a reunião da FENEA chegar no final lá, aquelas plenárias finais, que esse troço não termina nunca, não sei o quê. Lógico que não termina, lógico que demora para terminar. Demora porque o exercício democrático impõe que eu tenho uma ideia, o Giovanni tem outra, ele tem todo o direito de expor a sua ideia, eu tenho o direito de expor a minha ideia, o João tem o direito, qualquer um de vocês tem o direito de fazer isso. Então, por isso, às vezes, as discussões são lentas. Mas pior do que uma discussão lenta é alguém que vai impor um modelo e dizer, é assim, assim, assado. E nessas lutas do IAB, com certeza, a mais importante que está sendo travada é a local. O João deu aqui um relato bastante cheio de pormenores a respeito disso. Na minha opinião, o caso é o seguinte, eu sou muito mais maniqueísta. Para mim, é postura de revolucionário. Existem os caras que são a favor do local, existem os caras que são contra o local. Existe uma série de ressalvas éticas de que esses caras devam ser ouvidos. A minha opinião a respeito disso existem os picaretas e os que estão a favor do local. Quem é contra o local